Juízes 16, o verso 23 até o final. Juízes 16, verso 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão do nosso inimigo, e é o que destruía a nossa terra, e é o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Saul, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos sobre a terra. Amém. Amém. Glória. Toda a irmandade que está aqui, uma boa parcela, inclusive nossos amigos, conhecem bem, ou mais ou menos, já viram filme, já viram tudo, já leram livros, a história de Sansão. O Senhor escolheu para uma obra em Israel, deu as determinações necessárias para a família. O moço foi crescendo, foi vendo a vida, acabou se apaixonando por uma pessoa que não era da tribo de Israel, e a paixão levou ele a contar segredos que jamais ele deveria ter contado, e com isso, uma angústia muito grande, porque a moça apertava ele para abrir o segredo, ele acabou abrindo o segredo
E aconteceu isso com ele, que nós acabamos de tirar os olhos dele. Eu não sei qual é a palavra brincar. Mandava ele brincar, não sei se era dançar ou não, porque se nós pegarmos um dicionário bíblico, que até a igreja está dando para nós agora, está oferecendo, mas tem explicações históricas sobre isso, mas eu não estou pregando a história. Estou pregando a salvação da alma. O respeito a Deus, que a partir do momento em que Ele nos escolheu para uma boa obra, Ele nos prepara para essa obra. Ainda mais agora que nós vivemos os 2000 anos de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecemos a salvação. Ele usa de quem Ele quer, Ele trabalha com quem Ele quer, Ele coloca dom em quem Ele quer, e Ele prepara e conforta o coração de quem Ele quer. O Senhor nos deu oportunidades de viver aqui nesta graça, de conhecer, ou vamos trocar a palavra, de sentir a presença de Deus no nosso coração. Temos essa felicidade também de compreender que, de uma forma ou de outra, nascendo ou não no meio da igreja, no nosso dia a dia, aqueles que vieram depois, nós acreditamos na conversão de uma alma. Nós acreditamos também que somos convertidos a Deus. Nós acreditamos no amor do Senhor na nossa vida. E acreditamos que a nossa missão aqui é cumprir o que o apóstolo Paulo disse: ser-me fiel até a morte, referindo ao Senhor Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Por isso que a nossa entrada e a nossa saída na igreja não é cumprindo uma oficialidade e nem uma obrigação moral, mas é um zelo pela obra de Deus. Não é que a nossa turma está aqui, porque a sociedade tem vários encontros em várias igrejas, em vários bares, em vários lugares. E nós não vamos falar que somente aqui que está o Senhor, mas nós vamos falar que o Senhor nos escolheu aqui para o papel da sua obra. A partir do momento em que o Senhor nos escolheu aqui, Ele vai nos ajudando, nos faz refletir. E nós vamos vendo que ao longo do tempo, a obra de Deus não é só a congregação cristã no Brasil. A obra de Deus vem sofrendo pancadas violentas da sociedade, alguns que não conhecem a Deus, outros se chamam ateus ou ateias, mas vem bancando, ironizando, brincando, fazendo filmes, e vem estraçalhando o que para nós aqui é santo. E às vezes, sem perceber, nós embarcamos nessa canoa, nós acabamos fazendo parte de um povo que quer explicar ao outro como que é, e ele também não sabe como que é, e jamais ele poderá descobrir o segredo desta obra, porque nós estamos aqui e nós cremos na revelação do Espírito Santo. Toda vez que você entrar nesta casa, independente de quem está aqui, e você estiver, não vamos escolher um drama para você viver, mas vamos escolher a paz que você sente. Toda vez que você estiver aqui, o Senhor vai te ajudar a ficar melhor, a levantar a tua cabeça, a vencer os desafios. A obra de Deus não promete para nós, na vida material e espiritual, só vitória, 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 vitória. Porque senão não caberia gente nessa igreja, e nem lá no Brás, que cabe quase 5.000 pessoas sentadas. Mas o mais importante é que aqui nós sentimos que estamos reverenciando o Senhor. Temos um respeito por essa obra.
Quando nós sabemos que, pelo Espírito de Deus, Ele nos ajuda, nos avisa, Ele cuida de nós, nós temos a responsabilidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Claro que nós temos família, nós temos filhos, genros, noras e netos. E alguém fala, tem que amar a Deus acima do pai, da mãe. Tudo bem, irmão. Mas nós também amamos a nossa família. Nós amamos a nossa casa. Nós amamos os nossos amigos. Se eles são de verdade ou de mentira, nós amamos. Nós respeitamos e nós vivemos uma vida super agradável na vida. Toda a fase de criticidade da igreja, que a igreja passa, sempre será essa parte superada por Deus, dentro do nosso coração, por uma obra que Ele faz, por uma porta que Ele abre, por um segmento que Ele dá para um irmão, para uma irmã, que quando levanta aqui, anima o coração do povo. O Senhor deu a esse moço o prazer de ter um dom que todo mundo sabe. A mãe falou dele, foi avisada pelo anjo. Um anjo apareceu primeiro para a mãe, depois apareceu para o pai. E tem gente até entre nós que não acredita em anjo, mas nós temos que pregar o que está na palavra. Apareceu, e a própria mãe falou assim, o senhor precisa contar isso para o meu esposo, num linguajar que parece tão popular, mas que nós acreditamos, porque também apareceu antes ou depois para aquele moço que cuidava da sua produção de madrugada, e o Senhor visitou ele, mandou um anjo lá, ele fez um bezerro, alguma coisa para um anjo, e depois o anjo recebeu como um holocausto e desapareceu. Então, irmão, nós não vivemos empurrando esta obra com a barriga. Nós não ficamos olhando esta obra, olha o que aconteceu, olha o tanto que caiu, olha isso, olha aquilo, e coloca 1000 coisas. Aquele que vai atrás disso, irmão, ele perde o rumo da graça. Em janeiro, no ano de 2010, o IBGE mostrou que na nossa igreja, só na nossa igreja, mostrou outras igrejas também, mas que nos últimos 10 anos, de 2001 a 2010, antes de todas essas crises, de todas essas barbáries que nós estamos vendo hoje, dessas pessoas se manifestando contra, dando opinião, falando barbaridade, achando que a porta da igreja vai fechar, lá já de 2001 a 2010, nós perdemos, segundo dados do IBGE, 230 mil membros na congregação. Está lá escrito, é só entrar lá e buscar. Eu trabalhava em jornal, fui cutucado por pessoas. Na época eu trabalhava numa assessoria de imprensa da Volkswagen. Mas essa obra aqui, irmãos, ela tem começo, meio e fim. O Senhor é capaz, em nós que confiamos, de chegar aqui com uma tremenda dor de cabeça e pedir, Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, liberta essa dor. E o Senhor vem e liberta. É o mesmo Deus que nós servimos, que dá vida para quem já morreu. Ele não vive de espetáculo da vida aqui, da vida ali. Se nós formos ver a passagem do Senhor Jesus Cristo, por mais que Ele tenha feito grandes milagres, e alguns que a própria Bíblia Sagrada diz que são tantos que não dava, é claro que Ele só veio para mostrar que Ele era um servo de Deus, Ele era filho de Deus, que Ele morreria para a salvação da humanidade, e traria depois Ele mesmo, lá no Reino da Glória, a conversão para Saulo, que depois passou a chamar Paulo, e essa conversão trouxe a obra de Deus fora de Jerusalém. Então nós não vivemos aqui de um espetáculo, de um momento social. Nós vivemos aqui pela vida eterna. A vida eterna é crucial para nós. A vida eterna traz para nós
uma sensação de vencer, uma sensação de buscar o impossível, uma sensação de sentir a presença de Deus. Tem 1000 perguntas que podem interromper essa pregação. Como? Por que eu recebo novas línguas e o outro irmão não recebe? Por que alguém recebe já quase morrendo e eu nunca recebi? Por que tem tanta maravilha para o irmão e não tem para o outro? Também tem 1000 respostas e nenhuma delas é de Deus. A condução é divina, queira você acreditar ou não. A espiritualidade está na graça. Por mais que você vê papel de alguém tomando as rédeas como poder, como absolutista, como aquele que entende de tudo e conhece, nasceu e viu e sabe de tudo e lê livros sobre a Bíblia Sagrada, tem milhares de livros, eu tinha um número, mas eu perdi. Não tem problema. O que vale é quando nós chegamos aqui e falamos: Senhor, fala comigo nessa noite. Quando nós falamos isso, nós sentimos que o Senhor está conosco. Se hoje você veio aqui, Senhor, fala conosco, o Senhor já te acrescenta valores que só o fato de você reconhecer que você está num lugar santo. Não vamos pegar aquela história de que nós não fazemos faculdade, nós não temos universidade, não temos curso de teologia. Fora disso, irmão, não sabemos se amanhã seremos obrigados a tê-los. Porque a vida vai mudando, as leis vão mudando. Não vamos ficar usando esses argumentos pífios que não tem nada a ver com o nosso dia a dia aqui. Porque Elias não tinha faculdade, o outro não tinha o quê, mas o outro era médico, o outro era empresário, o outro era o receptor de dinheiro. Então tinha gente de nível e sem nível, tinha gente analfabeto, tinha gente douto. Lucas era médico e tinha outros. Paulo era um homem criado aos pés de Gamaliel, entendia tudo sobre o Velho Testamento. O Senhor te avisa hoje aqui: não questione como que a obra está indo, mas faça parte dela para sempre. Você vai ter um lugar onde você vem, e as opiniões das pessoas não valerão para a tua prova, para a tua guerra. Podemos ter conselhos, podemos ouvir conselhos. Tem gente muito mais experiente do que nós, tem gente muito mais, que tem mais conhecimento do que nós. Mas esse momento aqui que nós acreditamos que é o Senhor que coloca a virtude do seu Espírito Santo naquilo que nós vamos passar para a Irmandade, tem um valor acima de tudo aquilo que você possa imaginar. Também nós não obrigamos você a aceitar e deixamos à vontade se você quiser questionar. Mas nós estamos aqui num lugar onde nós acreditamos que vamos terminar nossa carreira aqui e vamos guardar a fé e vamos receber a coroa da vida eterna. Quando nós falamos que vamos receber a coroa da vida eterna, vem outras 1000 perguntas que já fizeram para mim, inclusive por escrito. Me prova que você vai para o céu, o que você vai fazer para o céu, o que é, e vai fazer um monte de perguntas. Um questionário fabuloso de conhecimento bíblico, e a gente não vai respondendo porque nós não entramos em juízo. Nós só falamos: vai na igreja e o Senhor vai falar com você. Por que nós falamos isso? Aqui nós temos um grupo razoavelmente grande hoje. Tem pessoas aqui que não são da igreja. Tem pessoas que são de outras igrejas evangélicas e até da católica. E nós estamos todos aqui. Nós acreditamos que na pregação e na palavra que o Senhor manda, Ele mexe com o coração de todo mundo que está aqui. Mesmo que você fale: não estou sentindo nada, não tem problema. Como você não entende de alma, e eu muito menos, aquilo que o Senhor tem que passar para você vai ficar na tua alma
E lá na frente, queira ou não queira, você terá um acerto com Deus. Pode ser que o Senhor, na nossa simplicidade, nunca na nossa arrogância, mas assim mesmo, na arrogância de algumas pessoas, a misericórdia do Senhor fica acima de tudo isso. Bem-aventurado aquele que vem aqui para servir a Deus, não para servir fulano, ciclano, beltrano, escolher o pregador, escolher quem vai orar, escolher quem vai pregar, escolher quem vai tocar. Não é isso. A igreja já está formada. Ela vai crescer mais ainda na espiritualidade. Isso foi pregado muito lá atrás pelo irmão Luiz Francisco. A igreja sempre vai crescer na espiritualidade. Nossos irmãos do Braço têm pregado ultimamente, no ano passado, e creio que, acho que foi na Assembleia, em setembro, que viria para nós, como sempre vem essa pregação, novas dispensações do céu. Quando o Senhor manda para nós novas dispensações, não começa aqui e termina aí. Nós não sabemos onde começa e onde termina. Mas eu não sou um privilegiado, nenhum irmão do ministério é privilegiado, mas às vezes tem um sábio aí que precisa saber mais do que nós. Tem uma irmã aí que precisa muito saber mais do que nós, não para nos defender, porque é de uma pluralidade muito grande os dons de Deus, e nós não sabemos quem é quem na presença de Deus. Por isso, seja lá como estiver o teu coração, como estiver a tua alma, olha o que aconteceu com Sansão, cheio de virtudes, vencia tudo, batia tudo, foi possível tudo com ele e caiu por uma mulher. E a mulher conseguiu trazer uma angústia na alma dele. Podemos perguntar, mas Deus não estava lá na hora, não podia quebrar isso? Irmãos, eu também pergunto sempre isso, mas eu não sou referência na igreja. Mas o que nós entendemos é que o Senhor deu uma missão para nós, nós temos que cuidar da missão até o final. Nós temos que respeitar quem nos deu a missão. Nós temos que sentir que a missão que Deus deu para nós, obviamente veio do céu, e que nós temos que carregá-la no fundo do coração e vencer o inimigo em qualquer circunstância. Porque é duro para o irmão, por exemplo, que sobe aqui. E amanhã ele não está mais no ministério. Por um caso ou outro que nós não sabemos. Ele fica sentado aí, não é que ele foi abandonado aí. Ele tem direito da vida eterna, segundo Deus, quem buscar a misericórdia sempre alcançará. Mas o dom que Deus deu para ele, o Senhor não arranca o dom, fica com ele. Só que proíbe ele de usar o dom. Não tem dor mais triste do que essa. Não tem situação mais angustiante de você saber que você tem uma ferramenta que Deus te emprestou, ou te deu, eu não gosto da palavra emprestou, mas eu ouvi o irmão falar, que Deus te deu, mas você não vai usar porque você está proibido, porque você quebrou as regras da doutrina. Por isso o Senhor te fala. Aqui ele pediu. Ele já sabia que ia morrer. Os irmãos viram. Permita que, Senhor, eu possa vingar na minha morte agora os meus inimigos. Hoje nós não pedimos isso. Hoje nós vivemos em Jesus Cristo. Ele veio para salvar a nossa alma. Ele nos converteu. Nós estamos aqui. Nós acreditamos que a palavra de hoje pode abrir uma porta amanhã. Nós acreditamos que a palavra do Senhor dá para nós um pouquinho de paz até vir uma obra. Nós não sabemos qual é a hora da nossa partida, mas quantos irmãos que sabiam e aguardou o Senhor chegar? O mais importante é o respeito à glória de Deus na tua história, não na igreja só. Na tua história. Qual que é a tua história aqui? Qual que é a tua defesa diante de Deus?
quando na verdade você teria que pedir sempre a misericórdia e não ter, aleluia, pedir a bênção, pedir a luz, pedir a sabedoria e exercê-la para a salvação da tua alma, porque a salvação é pessoal, já dizia o Senhor no Velho Testamento. Por isso, o Senhor te diz hoje aqui, já ouvimos várias pregações, esse ano vai ser diferente, o ano que vem, o fim do ano, essas coisas, no primeiro semestre, segundo semestre, eu acredito nessas revelações, sempre vou acreditar no que sai daqui de cima. Mas para os investigadores da obra, para os questionadores da palavra, nunca terá aqui uma palavra de acordo com o seu sentimento. Só vai ter aqui uma palavra boa se ele puder pregar. E ele acha que ele está acima de todas as coisas. Bem-aventurado quem veio pedir aqui hoje misericórdia para Deus. Quem veio pedir misericórdia vai levar misericórdia. Como sempre pregamos e repetimos e vamos sempre repetir, o Senhor não por exemplo, eu tenho medo de colocar palavra errada. Mas não é Deus que está te dando? Deus está dando, mas nós colocamos palavra errada sempre. Por exemplo, nós falamos, eu sou filho de Deus, então se o Senhor vai me abrir a porta, eu entro em qualquer lugar. Não é verdade. Porque nós sempre vamos pregar, inclusive para a mocidade. Deus não permite de um irmãozinho incompetente numa função, uma irmãzinha, tomar o lugar de uma pessoa que não é da igreja e que é competente. Deus não é injusto com as pessoas, porque a salvação está na mão dele. Ninguém sabe, se bem que os historiadores sabem de tudo, entre aspas. O que o Senhor foi pregar? Claro que foi pregar a sua missão para aqueles que morreram antes de Cristo. Ele foi lá pregar, está escrito aqui. Pode esperar que um dia alguém se aventure numa pregação como essa. Ele foi lá fazer isso, fazer aquilo. Tem várias entranhas nisso daí, tem vários livretes, tem vários livros, tem um monte de coisa. Não saia da palavra. Porque Deus sabe de todas as coisas. Porque se nós formos buscar coisas na Bíblia, a Bíblia é de uma significância maravilhosa que nós não temos condições. Mas o Senhor te avisa, todas as vezes que você entrar aqui e falar, Senhor, me ajuda, é impossível o Senhor não te ajudar. Senhor, me abra um caminho. É impossível ele virar as costas para você. Por quê? Porque ele pode não abrir o caminho que você pediu, porque a nossa visão é outra. Nosso caminho é outro. Ele pode não abrir, mas ele não vai nos deixar desamparados. Essa é a palavra da noite. O Senhor vai cuidar de nós, vai cuidar de você. E não vamos ficar pregando, aquilo que você pediu não é nada, Deus vai te dar muito mais, e aquilo você sai daqui e o tempo passa e as coisas minguam, porque você não estava esperando aquilo. Por isso, irmãos, todo dia, peça perdão a Deus e peça para o Senhor te ajudar na tua carreira. Peça para o Senhor te ajudar na tua vida espiritual, na tua vida material. Peça para o Senhor te ajudar na tua vida de família. Nós temos a felicidade de ter uma parte dos nossos filhos aqui. Não sei se aqui tem, também não vou pregar, não é nenhuma profecia. Mas em quantas igrejas nós já fomos? Que o pai estava aqui, a mãe estava aqui, o filho estava atrás das grades. Estava numa clínica para dependentes clínicos. Estava num sanatório por causas mentais, por uso de drogas ou outros problemas. Irmãos, todos nós que entramos aqui, precisamos do apoio de Deus. Mesmo as pessoas que não são da igreja, que estão aqui, se você tiver que estar aqui, se você sentir apegado por Deus, se aqui for o teu lugar e Deus tem que fazer uma obra, com o tempo, o Senhor vai te chamar aqui na graça.
Não precisa de ficar te endereçando, vai isso, vai congregar lá aquele irmão abençoado, aquele lá tem o dom de Deus. Congrega onde você quiser. Mas, se o Senhor tem um movimento na tua vida, Ele vai te chamar. De uma forma ou de outra, você vai encontrar o caminho do tanque de batismo numa congregação. Sem violência, sem promessas vãs. Mas, a única promessa, você está obedecendo a Deus para a vida eterna. Estava olhando hoje o Robson fazer uma carta para uma mocinha aqui, filha dos irmãos que estão, acho que estão aqui. A menina foi lá para os Estados Unidos, lá em cima, num lugar de frio. Vai ficar 2 anos lá, estudando, fazendo especialização. Uma servinha de Deus toca na reunião de jovens. E você vai para lá, é intercâmbio, vou ficar 2 anos lá, mas vai trabalhar, vou trabalhar com autorização, tudo. Nosso coração se enche de alegria quando nós vemos pessoas falar claramente dentro e fora da igreja que nós somos atrasados, que nós paramos no tempo, que nós não conhecemos nada. Nós ficamos ouvindo isso. No meio da sociedade em que eu vivi como jornalista, obviamente, eu não conhecia isso, porque as pessoas de nível não entram nessa bagunça. Eles respeitam a dignidade de qualquer igreja, inclusive. Mas aqueles que estão de plantão para atormentar, eles atormentam. Mas o que Deus dá para nós é blindado para eles. Leve essa palavra com segurança. Leve essa palavra com amor, com respeito. Acredite, ou acreditem, os irmãos, que o Senhor é poderoso para resolver pequenos detalhes da nossa vida. Pequenos detalhes. Vamos ouvir, como sempre ouvir. O Senhor vai trocar o sim por não. Ou vai trocar o não por sim. Irmão, esse jogo de palavra é de matar numa igreja. Porque traz uma missão, traz uma esperança e traz outra coisa, a desesperança. Mas o Senhor te fala que hoje continua acreditando que a palavra do Senhor, por mais que nós pregamos aqui de uma forma complicada, ela vai chegar na tua alma certinha, se você está precisando hoje. Então leve esses conselhos, anima-se diante de Deus, traga teus filhos para servir a Deus, pregue a palavra para os teus amigos, esteja em ordem com tudo isso daí. Porque Deus vai continuar dispensando os seus dons para a igreja. Nós estamos descendo, ainda falei no último culto. Daqui a pouquinho, cadê o Arquimedes? Já estou esquecendo. Já vivo uma dificuldade enorme. E não tem solução. A vida é assim. Os jovens estão chegando. Os irmãos preparados por Deus estão chegando. Não é que eles vão nos substituir. É que a nossa missão está terminando. E a deles está começando no exercício aqui em cima, no diaconato, servindo a Deus na música, em qualquer parte. Por isso, irmão, a igreja de Deus poderá perder membros, mas não perderá valores. Leva isso no teu coração. Quero repetir para você não esquecer. Ela poderá perder membros. E também não vou usar aquela observação que é usada aí nos meios de fora. O importante é a qualidade, não a quantidade. Não é isso, não. Nós também valorizamos a quantidade. Nós queremos ver banco vazio? Nós queremos ver uma igreja desse tamanho, com 30 pessoas aqui dentro? Por mais que nós falamos que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está lá, mas não vamos querer 2 ou 3 aqui, ou vamos lutar para vir gente na igreja? Guarde isso no teu coração. Os valores espirituais superam aquilo que nós pensamos. Então, de vez em quando nós estamos lá em casa olhando para uma criança correndo, olhando para um menininho passando aqui, que nem o filho do Dor, já passava aqui igual uma ventania. Hoje já é um mocinho formado, já tem 13 anos, olhando. O que será dos nossos netos? Quem subirá aqui?
De quem nossas netas e bisnetas, com quem que elas vão casar? Nós já sabemos qual é o caminho da nossa geração. Por mais que pontuamos alguém com capacidade financeira para um caminho magnífico, quantos que foram encontrados, jogados na rua, com histórico de bilionário, e hoje pede, pelo amor de Deus, um copo de água no meio da rua? O Senhor te avisa, a nossa vida é para a vida eterna. E o Senhor vai abençoar a nossa vida material. Nossos filhos terminarão cursos, se formarão, serão doutores que nós não fomos, bem, com todo respeito a alguns que estão aqui. Mas o Senhor te avisa, não interessa o conhecimento humano para a salvação da alma. Mas se o Senhor quer abençoar alguém, quantos que não são da igreja? Quantos médicos nós temos aí? Quantos doutores? Quantos que nos operaram? Eu fiquei sabendo que um pai e um filho me operou. E não deu garantia nenhuma que hoje eu estivesse aqui pregando, por exemplo. Ele não sabia disso. E eu estou aqui hoje pregando. Quantas vidas ele salvou? Quantas coisas que o Senhor, usando da sociedade. Por isso que quando levanta aqui para testemunhar, nós falamos, não critica. Porque às vezes vem alguém aqui, ele pode ser doutor, pode ser ultra informado, pode ter o dinheiro que for, mas dinheiro não cura a alma. Aleluia. Mas nós queremos ter dinheiro também, não pensa que nós não queremos ser pobre pro resto da vida, não. Nós queremos vencer na vida. Mas, por favor, respeite o dom de Deus nas pessoas. Respeite a palavra do Senhor. Por favor, respeite os momentos que você está aqui, porque daqui a pouquinho nós não estamos mais aqui. Eu estava vendo aí, fiz as contas esse tempo atrás aí, e eu tomei esse citativo de hoje, eram 13 ou 14 anciães, hoje são 11. Lá em Fernandópolis, vim para cá. Irmãos aqui moraram lá no norte do Paraná, desde o mocinho servindo a Deus, andando de jeito, nós estamos tudo aqui. Tem irmãos que nasceram e cresceram aqui. Qual que é o caminho de Deus na vida de todos nós? É só Deus que sabe. Porque o dia que o Senhor falar para nós, o teu caminho vai ser assim, 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 você vai ter isso, você vai ter aquilo, o que nós vamos fazer? Vamos pontuar, Senhor, não dá para mudar isso, não dá para mudar aquilo. Porque é claro, não é que nós somos atrevidos, é que está em nós isso. Mas o Senhor te diz, a tua vida, a nossa vida, é patente a Deus. Entrega teu caminho, entrega a tua oração aqui hoje, ajoelhado na mão de Deus. Não é que amanhã vai ter, não, já está tudo delimitado por Deus. Mas nós precisamos de fé para continuar, e a fé vai cair no meio de